Show de bola, então aqui pessoal trabalhando com o Windows 8 aqui, né? Vocês viram que realmente é muito simples, não tem nada aqui de dificuldade na questão de trabalhar com ele, com Eclipse e tal. Então é o seguinte, vamos dar um passo maior aqui, certo? Vejo que até o momento nós estávamos trabalhando com Java Beans, né? Aqui eu pulei um pouquinho para instalar o NetBeans, o 8 e tal, né? Mas enfim, a gente está trabalhando com os Java Beans, como vocês já viram até aqui, certo? Agora nós vamos dar um passo adiante no nosso estudo de Java Beans, por quê? Porque até então a gente utilizou Java Beans sempre com instanciação, ou seja, eu ia lá, dava o import, certo? Eu vinha aqui, setava algumas coisas aqui de scriptlets de Java, certo? Ou seja, por mais que eu esteja usando Java Beans, certo? Vejo que eu acabei programando um pouquinho em Java aqui dentro, tá certo? Ou seja, o código Java Bean está separado, está lá numa classe separada, que nem nesse caso aqui, o curso, né? Vejo que ele está aqui num outro patamar aqui, onde é que ele está? Está aqui ele, ó. Vejo que ele está aqui, é numa outra classe, certo? Beleza? Ok, tudo funcionando perfeitamente. Porém, certo? Perceba, até vou fechar tudo isso aqui para mim não confundir aqui. Nós estamos vendo aqui o curso instanciado, certo? E vou pegar aqui, abrir o curso. Só duas classes para não misturar. Veja que a gente criou a nossa classe Java, certo? Aqui tudo separadinho, bonitaço. Importamos ela aqui, certo? Jogamos aqui, ou seja, melhorou bastante a nossa programação. Porém, ainda tem código Java aqui dentro, né? O cara que trabalha só com a parte de designer, ele, de repente, isso aqui é uma coisinha, por mais pouco que seja, é uma coisinha que pode incomodar e atrapalhar. Então, existe uma outra forma de nós trabalharmos com o Java Beans, que é o que nós vamos aprender a partir de agora, certo? Então, vejam bem, até então nós trabalhamos com Java Beans, os feijões aqui, né? Ok, usamos, fizemos e acontecemos, só que agora a gente vai trabalhar com tags, certo? Então, vocês vão ver que vai ficar muito melhor essa relação aqui com o Java Bean. Então, essas tags foram criadas especificamente para lidar com Java Beans, como manipular a classe, setar valores para as propriedades, pegar valores, etc. Tá bom? Então, veja bem aqui, ó, Java Beans Tags. Vejo que com o uso do Java Beans melhorou muito a programação, a separação de códigos, etc. Mesmo assim, ainda possui alguma programação Java dentro das páginas JCP, que é o que vocês viram aqui. Ainda existe alguma programação Java aqui dentro, tá certo? E isso poderá ser evitado através de tags. Ou seja, isso aqui, pessoal, tu pode eliminar completamente, certo? Isso aqui também, certo? Essa questão aqui também, tudo fazendo através de tags. Ou seja, tu não vai ter nada de Java propriamente dito aqui, tá ok? Ou seja, em vez de usarmos import para fazer referência a uma classe Java e usar scriptlets e tags de expressão para chamar e usar os Java Beans criados, podemos usar tags específicas para lidar com Java Beans. Existem 3 tags, pessoal, que a gente vai estar trabalhando agora nas próximas aulas, que são JCP useBean, JCP getProperty e JCP setProperty. Então, o JCP useBean é o que a gente vai estar referenciando a classe, o getProperty, então, para as propriedades get, lá né, os métodos get, e o set para a gente setar valores lá para o bin, tá ok? Alguns benefícios, então, facilidade de manutenção, porque como isso aqui ficaria tudo através de tags, então fica muito mais fácil para manutenção. Menos códigos Java, então isso aqui não iria ficar aqui dentro, certo? Então, melhorando ainda mais o nosso código. Facilita a interação entre web designers e programadores Java, porque os web designers eles não estão acostumados com as tagzinhas, HTML e tal. E aqui, se a gente for trabalhar com tags, para ele é algo que ele já conhece, então fica muito mais fácil, certo? Essa interação com os programadores Java que não vão precisar entrar aqui, certo? E programar aqui dentro dos códigos dos web designers, digamos assim. A legibilidade do código melhora, porque eu vou estar trabalhando somente com tags, então não vai haver essa mistura aqui de linguagem com tag e etc. Tá ok? O que mais aqui?
O trabalho da equipe melhora automaticamente, né? E diminui o tamanho do código da minha página. Então, alguns dos benefícios que eu citei aqui, né? Entre outros, tá bom? O que mais? Java Beans. Então, vamos falar do primeiro elemento aqui, ó, que é o use bean. Veja que agora a gente está trabalhando um pouquinho com a teoria, depois a gente vai para a prática, vai ficar muito mais fácil o entendimento disso daqui, tá ok? Então, o use bean, usado para referenciar a classe Java Bean. Ao invés de usar o import para fazer referência a uma classe Java e usar scriptlets para instanciar e usar a mesma, essa classe Java Bean pode ser manipulada pelo elemento JCP useBean, certo? Então, na verdade, em vez de tu usar esse cara aqui, ó, import, para tu importar, certo? Você vai estar usando, então, esse useBean, tá certo? Os atributos que ele comporta são ID, usado para identificar o bean da página, certo? Ou seja, vai ser o identificador. Sempre que eu quiser estar fazendo uma referência àquela minha classe, eu vou fazer referência a um ID, certo? A um identificador. Bean name define o Java Bean a partir de uma classe. Class identifica a classe a partir do qual o Java Bean será instanciado, ou seja, nesse caso aqui, veja que a gente importou aqui o curso, certo? Então aqui seria a gente usar esse cara aqui dentro desse meu atributo class aqui. Type, usado para forçar a conversão do bean para um tipo diferente da classe a qual pertence o Java Bean, usado para converter, então. Escopo, vai identificar o escopo no qual o Java Bean será gravado. Pode ser page, request, session e application, sendo que o default é page, tá certo? Só para que vocês possam entender um pouquinho essa questão dos escopos aqui. O page, então, vai significar que esse bean somente será visível nessa página que eu chamou, tá ok? Ou seja, esse bean, eu estou na página de cadastro, a partir do momento que for para a página de consultas, esse bean aí ele não vai ficar visível. Request identifica que esse bean poderá ser usado em todas as páginas que processam a mesma requisição, tá ok? Session, esse bean poderá ser usado em todas as páginas que façam parte da sessão, ou seja, aqui é questão de sessão mesmo, da mesma forma que a gente trabalhou anteriormente. E application, esse bean será usado em todas as páginas que façam parte da mesma aplicação, tá ok? Muito bem, deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. A forma mais comum para ele é JCP useBean, onde eu vou informar o ID e o nome da minha classe, certo? Pessoal, veja que aqui é um pouquinho de teoria, mas na próxima videoaula a gente já vai implementar isso aqui na prática, que vai ficar muito mais fácil o entendimento. Então, só para finalizar aqui, nós temos também então, os elementos getProperty e JCP setProperty. Esses dois elementos você vai usar para recuperar através do get e estabelecer, setar através do set valores para as propriedades criadas lá no Java Bean. Tá ok? Dessa forma, você não precisará programar nada em Java dentro da sua página para buscar ou setar valores para essas propriedades. Veja que aqui, ó, aqui a gente setou, a gente instanciou aqui a gente setou valores, aqui a gente buscou valores. Então, em vez de a gente fazer desta forma aqui, para a gente setar valores, a gente iria usar então o setProperty. E para a gente buscar valores, a gente vai usar o getProperty. Tá, ok? A sintaxe comum para leitura é getProperty, daí name, onde eu vou colocar o nome do useBean, ou seja, o nome daquele cara que a gente colocou aqui, ó, certo? Esse ID aqui, tá, ok? E a propriedade em questão, que vai ser o método lá da minha classe Java Bean. Veja só bem, não é o atributo, não são as variáveis que eu tenho lá dentro, são os métodos getters e setters. E para a escrita, então, a gente vai ter então aqui setProperty name e property, que é exatamente a mesma coisa que no de leitura, ok? E acrescentando uma outra aqui que é o value, onde nós vamos estar informando então um novo valor. Já que quero informar um valor, então eu uso aqui o value, tá ok? Só para a gente finalizar aqui, o que mais que nós temos aqui? Os atributos para eles são, então, do JCP getProperty são nameProperty, e para o JCP setProperty, então nós temos mais atributos, além do nameProperty, que são iguais aos de cima, nós temos também parâmetros e valores, tá ok? Então, o name representa o nome do bean criado, ok? Property identifica a propriedade do Java Bean, métodos, getters, setters, em que irá ler ou gravar dados. E outra coisa, se você informar asterisco, irá armazenar todos os valores dos parâmetros de um objeto request das propriedades do bean. Imagina que eu tivesse lá um bean com 50 campos,
certo? Imagina que eu tivesse aqui um bin, é que nem esse aqui tem 4 campos, um cadastro de pessoas lá com 20 campos. Para você não ter que ficar colocando um a um, você poderia colocar um asterisco para armazenar todos os valores dos parâmetros de um objeto request, só que aí tem que cuidar que tem que ser tudo o mesmo nome, tá ok? Mais para frente, pessoal, a gente poderá estar trabalhando com isso. Parâmetros, param, armazena o valor do parâmetro passado na propriedade do bin, usado somente quando a propriedade e o parâmetro do request estiverem com nomes diferentes. Se você usar sempre os mesmos nomes, então você nunca não vai nem precisar estar utilizando o parâmetro aqui, tá ok? Value, então armazena o valor informado na propriedade do bin. Então eu posso estar setando um valor por ele. Pode ser uma string. Opa, aqui eu vi que eu errei aqui. Pode ser, né? Pode ser uma string comum ou até mesmo uma expressão que é avaliada em tempo de execução. Ela irá converter automaticamente o seu valor para o tipo criado na propriedade do bin. Então veja que, por exemplo, aqui eu tenho uma propriedade aqui, do tipo double, certo? Na hora de passar isso aqui, ele identifica que é double, certo? Através do valor da propriedade e automaticamente faz a sua conversão, tá ok? Então, pessoal, é isso daqui. Opa, eu tenho mais um pouquinho aqui. Esses 2 elementos você vai usar para recuperar e estabelecer valores para as propriedades criadas lá no Java Bin. Dessa forma, você não precisará programar nada em Java dentro da sua página JCP para buscar e setar valores, tá ok? Você terá acesso aos métodos get e set do Java Bin, porém você deverá colocar os identificadores em minúsculo. Por exemplo, se no Java Bin tem um método chamado getNome, olha aqui, tá o exemplo aqui, getNome, certo? Aqui no getProperty você deverá colocar isso, nome. Aqui no getProperty, propriedade nome. Veja 2 detalhes, você escreveu tudo em minúsculo, ou seja, tudo em minúsculo, e omitiu a palavra get, pois ela é adicionada automaticamente, tá certo? Então, nesse exemplo aqui, esse property aqui, esse getProperty estaria fazendo, então, pegando esse getNome lá do meu Java Bin, tá ok? É claro, pessoal, que com a prática fica muito mais fácil o entendimento. Então eu resolvi explicar isso aqui para vocês terem um pouquinho de teoria, e eu vou estar também disponibilizando esse arquivo PowerPoint aqui para vocês terem uma referência quando precisar usar, tá ok, pessoal? Então, a próxima vídeo aula a gente vai estar implementando isso aqui na prática. Um grande abraço, até mais e tchau!